O barroco foi um movimento artístico ou principalmente um instrumento político e religioso da época. O barroco ainda influencia a arte e a cultura atual ou é apenas um estilo histórico? O contraste entre pecado e perdão na literatura barroca reflete uma fé verdadeira ou um medo imposto pela religião. A literatura barroca buscava provocar reflexão ou apenas impressionar o leitor com exageros e contrastes? Se muitos artistas barrocos dependiam da igreja ou da monarquia, suas obras representavam suas ideias ou as de quem pagava. A igreja utilizou a arte barroca como forma de aproximar as pessoas da fé ou como estratégia para recuperar poder após a reforma protestante? A arte barroca existiria com a mesma intensidade sem o financiamento de governos, elites e a exploração econômica? Tudo isso e muito mais é o que veremos hoje com o Barrocando. Fala galera, aqui é o Peter da Jardim Parker e hoje eu tô aqui com o... Opa galera, aqui é a Bruce Wayne e hoje vamos ver um pouco mais sobre o Barroco e suas origens. Então se você gosta de história, arte e tudo mais, já fica ligado aí. Então, sem mais enrolação, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e deixe nos comentários se vocês gostam desse conteúdo e se querem mais por aqui. Então vamos lá, puxa a vinheta e vamos pro vídeo. O Barroco foi um movimento literário que surgiu no século XVI e se desenvolveu no século XVII e XVIII na Europa, posteriormente indo para as Américas. Nesse contexto de grandes transformações religiosas, políticas e sociais, da Reforma Protestante e da Contra-Reforma liderada pela Igreja Católica, que colocava a fé no centro de disputas ideológicas, a Igreja e os Estados se aliaram à arte como ferramenta de persuasão, propaganda e reafirmação de poder. Já também nesse mesmo contexto, as monarquias absolutistas buscavam centralizar o poder e se aliar à retórica religiosa. Na Guerra dos 30 Anos, foi muito evidenciado as consequências desses conflitos e embates. Na arte barroca, as principais características eram exagero, dramatização, prazer sensorial e religiosidade, que buscavam trazer comoção para o leitor. O barroco também dialogava com movimentos mais antigos e anteriores, como o Renascimento tardio e o maneirismo. O Renascimento ele trazia isso da serenidade, harmonia e equilíbrio. Já o barroco buscava mais complexidade, dramaticidade e teatralidade. Entre as suas características principais estão a riqueza de detalhes e as curvas, em vez de formas muito rígidas, o jogo de luz e sombra, conhecido como claro e escuro, e os efeitos cenográficos, que unem pintura, escultura e arquitetura para causar impacto. Na cultura europeia, um dos maiores nomes foi Caravaggio, que revolucionou o uso do claro e escuro e do realismo cru, mostrando figuras sagradas com modelos comuns e aproximando o divino do cotidiano. Também se destacam Peter Paul Rubens, com seu dinamismo e cores fortes, Rembrandt, que explorou luz e penumbra para dar profundidade emocional, Vermeer, com sua iluminação intimista, Velázquez, no naturalismo de corte, e El Greco, com suas figuras alongadas e espiritualizadas. Na escultura, o grande destaque foi Gian Lorenzo Bernini, que levou o barroco ao máximo da teatralidade. Sua obra, O Êxtase de Santa Teresa, mostra muito bem esse movimento e a expressão mística. Já a arquitetura barroca buscava impressionar por meio de fachadas curvas, interiores com talha dourada, altares muito ornamentados e a integração entre artes plásticas e o espaço sagrado. Já na música barroca, compositores como Cláudio Monteverde, Antônio Vivaldi e Johann Sebastian Bach desenvolveram obras marcadas pelo contraste e expressionismo. Esse estilo influenciou muito a música erudita e continua influenciando a cultura até os dias atuais. Agora que a gente já contextualizou bastante vocês sobre o barroco, a gente vai voltar para responder as perguntas do início do vídeo. O barroco foi um movimento artístico ou principalmente um instrumento político e religioso da época? O barroco foi as duas coisas ao mesmo tempo. Ele foi um movimento estético, mas também serviu como instrumento político e religioso. A igreja e as monarquias absolutistas usaram a arte para convencer, reforçar a autoridade e divulgar suas ideias. Mesmo assim, o barroco não foi só isso. Artistas e escritores também criaram formas próprias de expressão, com técnicas, temas e linguagens que vão além da simples propaganda. O barroco ainda influencia a arte e a cultura atual ou é apenas um estilo histórico? Ele ainda influencia muito a arte e a cultura atual. Isso aparece tanto em obras históricas preservadas, como igrejas e centros antigos, quanto em ecos estéticos, presentes na moda, no cinema, na música, na arte contemporânea e até na cultura pop. O gosto pelo excesso, pelo contraste e pela música de elementos continua aparecendo até hoje. O contraste entre pecado e perdão na literatura barroca reflete uma fé verdadeira ou um medo imposto pela religião? Não existe só uma resposta.
Em alguns autores e obras, esse contraste mostra uma fé sincera e uma busca verdadeira por sentido espiritual. Em outros casos, ele também pode refletir o peso da religião e o uso da linguagem como forma de controle e persuasão, ou seja, fé e poder convivem na literatura barroca. A literatura barroca buscava provocar reflexão ou apenas impressionar o leitor com exageros e contrastes? Buscava os dois. Os exageros, as antíteses e paradoxos serviam para impressionar, mas também para fazer o leitor pensar sobre temas como a efemeridade da vida, o pecado, a salvação e o desengano. Então, o espanto era também uma forma de reflexão. Se muitos artistas barrocos dependiam da igreja ou da monarquia, suas obras representavam suas ideias ou as de quem pagava? Na maioria dos casos, as obras misturavam os dois interesses. Muitas eram encomendas da igreja ou da monarquia, com objetivos como catequese, exibição de poder e afirmação ideológica. Mas dentro dessas encomendas, os artistas ainda conseguiam imprimir seu estilo, suas escolhas e sua criatividade. Por isso, as obras barrocas costumam ser uma mistura de projeto institucional e expressão individual. A Igreja utilizou a arte barroca como forma de aproximar as pessoas da fé ou como estratégia para recuperar poder após a Reforma Protestante? As duas coisas aconteceram juntas. A arte barroca ajudava a aproximar os fiéis da religião, criando uma experiência emocional do sagrado, mas também funcionava como estratégia para recuperar a autoridade da Igreja depois da Reforma Protestante. A arte barroca existiria com a mesma intensidade sem o financiamento de governos, elites e exploração econômica? Provavelmente não com a mesma intensidade. O financiamento da igreja, dos governos e das elites foi essencial para a produção de grandes igrejas, altares, esculturas e pinturas. Sem esse apoio, talvez o barroco ainda existisse, mas em formas menores e menos grandiosas. O esplendor do barroco dependeu muito das redes de poder e riqueza. No campo literário, o barroco surgiu em meio a um cenário de instabilidade religiosa e política. Sua linguagem era culta e densa, marcada pelo forte uso de figuras de linguagem, como antítese, paradoxo, hipérbole e a metáfora complexa. Entre seus temas principais estão a efemeridade da vida, o conflito entre corpo e alma, o pecado e a salvação, o desengano e a crítica social. Nas línguas ibéricas surgiram duas tendências importantes. O culteranismo, ligado a Luís de Góngora, que valorizava imagens elaboradas e linguagem mais ornamentada, e o conceptismo, ligado a Francisco de Quevedo, que priorizava o jogo de ideias e a agudeza argumentativa. Na Itália, o marinismo de Giambattista Marino também ajudou a construir essa estética exuberante. No Brasil colonial, o barroco se desenvolveu em meio a autores que marcaram bem essa tensão. Bento Teixeira inaugurou o período como prosopopeia, seguindo modelos europeus. Gregório de Matos escreveu uma poesia lírica, satírica, erótica e religiosa, criticando costumes e autoridades. Já Padre Antônio Vieira se destacou pelos sermões retóricos e argumentativos, usando a linguagem para persuadir e formar opinião. No Brasil, o barroco chegou com os missionários jesuítas e se espalhou principalmente nas áreas ligadas à economia açucareira, com destaque para a Bahia e depois com o ciclo da mineração em regiões como Minas Gerais. Entre os séculos XVIII e XIX, o barroco ganhou muitas formas de expressão no Brasil, como a escultura em talhas douradas e a escultura em pedra-sabão e madeira, que foi muito utilizada na arquitetura, esculturas e pinturas da época. Nessa fase, destacam-se Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, autor dos conjuntos como Os Profetas e de trabalhos integrados em igrejas, e Manuel da Costa Taide, conhecido pelos painéis e tetos de forte expressão narrativa. Obras de cidades como a Igreja de São Francisco de Assis, o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, onde estão os 12 profetas, e os centros históricos de Ouro Preto, Salvador e Olinda mantêm viva a materialidade barroca até hoje. A relação entre a arte e a literatura barroca é algo muito forte, já que na literatura a gente tem as figuras de linguagem, como a antítese, o paradoxo e as imagens de vaidade, e na arte a gente tem os seus correspondentes, que são o uso do claro e escuro, a gestualidade dramática e a cenografia do espaço sacro, já que ambos buscam emocionar e persuadir os seus públicos. Ao longo dos séculos, o barroco deixou uma forte permanência na cultura material e ecossimbólica. Ele continua presente em igrejas, retábulos, talhas e centros históricos, que hoje também têm valor cultural e turístico. Além disso, seu estilo de excesso e contraste reaparece mais tarde na cultura contemporânea. O neobarroco, ele é um conceito que fala sobre como o barroco ainda reflete na nossa atualidade, tanto na música, na arte, no pop e nas pinturas atuais.
Também é possível perceber essa herança em obras que usam a mistura de estilos, exagero visual e forte apelo emocional. No fundo, o Barroco nos mostra que a arte pode ser usada não só como ferramenta de expressão, mas também como uma forma de propagar ideias, ideologias e persuadir seu público. Então, o Barroco não foi apenas um estilo exagerado do passado. Ele foi também um estilo que refletiu as crises da época, as crises políticas, religiosas e a busca de sentido. Então, o Barroco continua importante até os dias de hoje.